Olá pessoal, nesse vídeo vou ilustrar a aplicação do teste Q quadrado para a proporção num caso onde temos mais do que duas amostras, temos 3 amostras. E vamos ao enunciado. Uma indústria de plásticos apresenta 3 injetoras em sua linha de produção. Deseja-se avaliar a proporção de peças defeituosas que sai de cada uma delas. Para isso foi retirada uma amostra independente para cada injetora, cujos resultados são tabelados abaixo. Com alfa de 0,05, podemos afirmar que existe diferença significativa entre as 3 máquinas em termos da proporção de unidades defeituosas produzidas. Nesse problema, a hipótese nula é a de igualdade entre as 3 proporções. A hipótese alternativa é a de que existe alguma diferença entre as proporções. Ou a proporção da máquina 1 é diferente da proporção da máquina 2, ou a proporção da máquina 1 é diferente da máquina 3, ou da máquina 2 é diferente da máquina 3. Podemos ter duas diferenças, ok? E podemos ter diferenças entre as 3 máquinas. Essa tabela aqui é denominada de tabela de contingência. E temos uma tabela de contingência 2×3. 2 linhas e 3 colunas. Essa é a tabela de contingência com os valores observados das amostras. Nós vamos montar uma tabela de contingência com os valores esperados de acordo com a hipótese nula. E para isso eu incluí aqui nessa tabela a linha de totais e uma coluna de totais. O total de peças defeituosas, 29, em um total de peças de 1.500. Então, de acordo com a hipótese nula, nós esperaríamos, teoricamente, que a proporção de peças defeituosas saindo de cada máquina fosse de 29 em 1.500. E eu vou utilizar essa proporção para calcular os valores esperados de peças defeituosas em cada máquina. Então, assim, por exemplo, para a máquina 1, o valor esperado de peças defeituosas seria igual a 29 dividido por 1.500. Essa proporção multiplicada pelo número de itens saindo da máquina 1. O mesmo cálculo vamos fazer para a máquina 2 e para a máquina 3. Para a máquina 1, se nós temos 500 peças sendo produzidas, o número esperado de peças não defeituosas produzidas pela máquina 1, o esperado, seria de 500 menos o valor esperado de 9,67. Faremos os mesmos cálculos para a máquina 2 e para a máquina 3. Temos agora a tabela de contingência com os valores esperados para cada uma das 3 máquinas. A próxima etapa é calcularmos a estatística Q quadrado. Da seguinte forma: para cada uma dessas 6 células, nós vamos calcular a diferença entre o valor esperado e o valor observado. Essa diferença é elevada ao quadrado e o quadrado é dividido pelo valor esperado respectivo. Então vamos ter um somatório de 6 parcelas com esta fórmula. Como exemplo, para a máquina 1, em termos de peças defeituosas, o cálculo seria o valor observado 9 menos o valor esperado 9,67, a diferença elevada ao quadrado e o resultado dividido pelo respectivo valor esperado.
faremos o mesmo para todas as outras 5 células dessa tabela de contingência. Bom, tendo feito o cálculo para cada uma dessas células, em termos de quadrado da diferença dividido pelo valor esperado, o valor do Q quadrado corresponde ao somatório dessas 6 parcelas. Chegamos então ao valor do Q quadrado, a estatística Q quadrado de 3,59. Agora temos que comparar esse valor Q quadrado com o valor crítico. Vamos então, na próxima etapa, identificar qual é o valor crítico de Q quadrado para esse teste hipótese. Para um teste Q quadrado para proporções, o número de graus de liberdade corresponde ao número de colunas menos 1 vezes o número de linhas menos 1. Então, numa tabela 2×3, o número de graus de liberdade é 2. Numa tabela Q quadrado, vamos procurar a coluna com alfa de 0,05 e graus de liberdade 2. Encontramos o valor crítico de 5,99. Podemos observar que a estatística Q quadrado está à esquerda do valor crítico. Então a estatística Q quadrado não está caindo na região amarelo aqui, que é a região de H1. Trata-se de um teste unicaudal à direita, e essa é a característica dos testes Q quadrado para proporção. Então a estatística Q quadrado não está caindo na região de H1, então nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Então nós não podemos afirmar que exista diferença significativa entre as 3 máquinas em termos da proporção de unidades defeituosas produzidas.